seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre testemunhos. Aliás, é um tema que eu quero trazer muito. Testemunhos meus, coisas que eu vivi ou pessoas próximas de mim viveram no mundo sobrenatural. Porque esse que nós vivemos é o natural, mas sabemos que se estamos aqui falando de Deus, crendo nele e na palavra dele, que lá em Gênesis, ele é que criou o nosso mundo. Então, nós somos criados a partir do mundo sobrenatural, a partir do mundo espiritual. A verdade, para mim, ela é absoluta, de que somos seres espirituais. Isso tudo que está ao nosso redor é passageiro e nós estamos sendo condicionados e direcionados a uma vida eterna no mundo espiritual. Então, tudo que está ao nosso redor é espiritual. E o meu objetivo aqui no canal, a partir desse vídeo, é que você entenda que tudo ao nosso redor é espiritual. Tudo que acontece ao nosso redor é espiritual. Do contrário, Paulo não teria sido específico na carta para a igreja de Éfeso, dizendo lá em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século e contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Engana-se quem fica tentando humanizar muito as coisas, porque mesmo o ser humano, ele é espiritual. Então, sendo nós seres espirituais, seremos influenciados pelo mundo espiritual. Antes de eu começar a falar logo de uma vez, entra a vinheta. Eis que fui enviada para a França pelo meu pai, conhecido por vocês como Deus, El Shaddai, Abba. E esse período que eu fiquei na Europa foi um período de fato de separação para que eu pudesse ficar mais com Deus. E ainda ter o benefício de aos finais de semana ver o meu marido. Num lugar onde eu não falava a língua de ninguém, onde eu não tinha amizade com ninguém. Tudo que eu tinha era poder conversar com meu marido durante a semana pelo WhatsApp, falar com vocês aqui, ali pelo Instagram ou gravar aqui pelo YouTube. Mas na sua essência, a presença principal sempre foi Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Eu vivi coisas muito interessantes lá na França e hoje eu vou contar uma das experiências que foi, na minha opinião, a mais forte. Foi a última que eu vivi lá na França. 2 dias antes de eu pegar meu voo e vir para o Brasil, eu e meu esposo, a gente tinha ido de ônibus até o mercado e na volta nós também estávamos no ônibus. Então estávamos sentados um do lado do outro. E tinha do outro lado do corredor do ônibus uma mulher em pé. E ela tava assim de costas pra mim, segurando o carrinho de bebê, com uma criança de uns 4 anos amarrada no carrinho. Essa criança de 4 anos, ela gritava, se debatia no carrinho. Mas a mãe estava assim, parece que estava em Nárnia, sabe? Ela não tava nem aí. A criança estava fazendo um escândalo, se debatendo no carrinho de uma forma bem estranha. Talvez aos olhos de uma pessoa que não seja espiritual, que não esteja vivendo o espiritual, ela vai olhar e vai dizer: nossa, criança mal educada. Mas o meu olho bateu naquilo e eu falei pro meu marido: isso não é normal, né? Porque às vezes a gente fica buscando a confirmação de uma segunda pessoa, né? Porque você mesmo não consegue acreditar que aquilo tá acontecendo. E eu falei pra ele assim: isso não é normal, né? Aí ele fez assim com a cabeça. Eu pensei, acho que ele não entendeu o que eu perguntei. Eu disse assim: isso não é normal, né? Ele olhou pra mim e falou: não. Mas ele não tava nem aí. Tudo que o meu marido queria era chegar em casa. Nós estávamos no inverno, assim, entrando na fase do inverno ferrenho da Europa. Meu marido só queria chegar em casa. Não tava nem aí se tinha um demônio manifestando do lado da gente. E tudo bem, o que eu fiz? Assistindo pregações, o pastor Tel Hayashi, ele sempre fala que todos nós temos acesso à oração em línguas para edificação própria. Todo crente tem acesso a essa oração. Basta buscar e querer. Mas às vezes a gente esse vai ser até um outro assunto, eu vou falar sobre isso também em outro vídeo. E aí, o que o Tel Hayashi fala? Quando não souber o que está acontecendo, então ore em espírito, ore em línguas. Porque em espírito você vai falar com o Pai e o Pai vai lhe ministrar sobre o que está acontecendo. Então eu orei em espírito na intenção, sempre seja intencional, na intenção de que aquele demônio batesse em retirada. Eu não sabia que demônio era, não sabia o que estava acontecendo, não sabia qual era a história daquela família. Então, não podendo orar em entendimento de forma direcionada, então fui intencional na minha oração em línguas. Orei em línguas
olhando pro menino. Terminei, foi coisa rápida, coisa de, sei lá, 10 segundos. Olhei pra fora, na janela do ônibus, esquecendo o que tinha acontecido, o que tinha acabado de acontecer. Esquecendo completamente, olhei pra fora do ônibus. E quando eu fui passar o olho de volta, assim, nem era na intenção de ver o menino ou o quê, só ia eu falar com meu marido. A mãe desse menino estava olhando pra trás, pra mim, dentro dos meus olhos. Muito dentro dos meus olhos. Não era um olhar normal. Foi uma questão de milissegundos que nós duas cruzamos os olhos, mas foi tempo suficiente para aquilo parecer um minuto, para parecer espiritualmente que eu tenha conseguido em visão ver o que tinha por trás dela, que essa mulher estava com os olhos inteiros pretos, mas não tava, gente, não tava, isso foi algo que me veio em espírito, porque é assim que eu lembro daquela cena, mas eu sei que não tava, mas ela me olhou bem dentro dos olhos, e em espírito eu ouvi a seguinte frase: você me achou. O que é que estava ali? E aí eu fui ministrada. Olha a importância da oração em línguas também. Fui ministrada em espírito naquele momento. Era um espírito familiar, o que a gente pode chamar de espírito familiar. Mas são demônios que em algum momento na geração daquela família, ou talvez há muitas gerações atrás, né? Entraram naquela família por algum pecado, iniquidade feita. E conforme a palavra diz, e eu vou ler aqui para vocês, porque é muito importante a gente sempre estar baseado na palavra, olha só. Lá em Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 5 e 6, na versão Arque, diz assim, ó: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, ai, que injusto, né? Deus nos deixa ser amaldiçoado por essas entidades, por esses demônios, que o pai morre, então continua agindo no filho, e daí o filho morre, continua agindo nos netos, o neto morre, continua agindo nos bisnetos? Sim. Por quê? Mas também há o oposto. Ele abençoa por 1000 gerações, não 3 ou 4 gerações. Ele abençoa por 1000 gerações todos aqueles que obedecem a sua palavra. Quer dizer, se você anda em obediência, você já parou para pensar que você já está abençoando 1000 gerações à frente? Nós colhemos coisas de pessoas que foram obedientes há 1000 gerações atrás. Aleluia. Agora, nós também colhemos maldições dos nossos pais, avós e bisavós. Nós somos a 4ª geração. E se nós continuarmos este ciclo geracional, vou te dar um exemplo de maldição hereditária. Alcoolismo. O pai bebia, o filho bebe, o neto também bebe. E a chance do filho, desse neto beber também é extraordinariamente grande. Até que chegue alguém que quebre este ciclo, renuncie a essa maldição e seja livre. Basta apenas quebrar o ciclo? Não, porque permanece uma maldição. Algo de ruim continua acontecendo na tua família. Há uma escassez ainda vai dar continuidade. O demônio não pode agir naquela área, pois ele vai agir em outra. Então sempre haverá uma continuidade, até que você renuncie a essa maldição. Voltando lá para a história do ônibus, era só para vocês entenderem do que se tratava. O que aconteceu? Naquele momento, na intencionalidade da oração, eu mandei, com autoridade no nome de Jesus Cristo, sobre o sangue dele, aquele demônio bater retirado daquela criança, que no mesmo momento ficou quieta, em silêncio, em paz. Mas é um demônio geracional, então em quem ele foi? Na mãe, porque é um demônio que age na família. Perceba se você já não viu ou vivenciou algo desse tipo, onde às vezes algo acontece na mãe. A mãe começa a manifestar situações e você fica até, não tô entendendo, você não é assim. E de repente começa a manifestar no pai. Em outras vezes, nos filhos, de repente, nos netos. Aliás, na minha família, eu tenho muitos relatos que eu poderia contar de uma maldição hereditária, que é geracional. Geracional. Às vezes, o marido vai manifestar por coisas do sogro. Mas eles não têm o mesmo sangue. Mas a partir do momento que ele casou e se tornou um só com a sua esposa, agora ele também dá legalidade para que o inimigo haja na vida dele também, assim como na dos filhos. Então, o que aconteceu ali no ônibus foi isso. Eu dei a ordem para aquele demônio sair daquela criança. Mas era um demônio familiar, então foi para a mãe. E aí olhou para mim e em espírito me disse: você me achou. Deve ser algo tão assim, porque como na Europa não há muitos cristãos, quase nada de cristãos, ele deve ter até ficado impressionado, tipo, olha, alguém que serve a Jesus Cristo.
Eu imagino que tenha sido assim, porque lá não tem, né, muitos cristãos. Precisamos pensar muito nessa questão missionária para avivar, para levar o nome, o sangue de Jesus Cristo para redimir essa nação, essa localidade, esse continente. 2 ou 3 minutos depois, foi muito rápido. Porque eu ainda tava assim, caraca, eu vivi isso mesmo, sabe? E eu perguntei pro meu marido, será que ela fala português? Porque quando eu falei assim pro meu marido, isso é normal? Foi exatamente essa palavra, essa frase que eu usei. Eu falei, isso é normal? Eu cogitei que talvez ela pudesse ter ouvido e ela falasse português. E ele falou, não, ela não fala português. Mas ele falou com muita certeza. Só que ainda que ela falasse português, não teria como ela saber do que eu estava falando, porque eu falei, isso aqui é normal? Poderia ser o meu celular, poderia ser o pneu do ônibus, poderia ser algo lá fora. Sabe? Podia ser uma coisa no meu dedo. Então não tinha como realmente ela, como carne e sangue, como pessoa, saber do que eu tava falando. Então realmente foi uma situação espiritual. E aí, 2, 3 minutos depois, a minha líder de intercessão, que hoje ela é minha líder, na época eu não era ainda da intercessão, me mandou uma mensagem no direct. De outra coisa, não tinha nada a ver. Mas quando ela me mandou essa mensagem, eu senti em espírito, conta pra ela o que aconteceu. E ela vai te confirmar se sim ou não. E aí eu contei, ela falou, sim, é espiritual sim. É espiritual sim. E aí, caraca, olha isso, soluço. E aí, ela me contou um testemunho que ela tinha acabado de viver. Ela tinha acabado de viver aquilo. Mas eu vou deixar o testemunho dela pro próximo vídeo, assim vocês continuam ligados aqui no canal. E eu quero fazer uma oração para finalizar o vídeo, para que estas informações, para que esta tela, porque telas, livros, músicas, tudo relacionado à arte, abre portais. Então, para que de forma nenhuma você tenha uma experiência maligna aí na sua casa por conta desta história que eu estou contando de algo que aconteceu na Europa. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe esse vídeo, Pai, para que ele chegue às pessoas que precisam ouvir. Para que no nome de Jesus Cristo, Pai, as escamas espirituais dos seus ouvidos caiam, para que as escamas espirituais dos seus olhos caiam. E essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, é meu negocinho de borrifar cheirinho, tá, gente? Para que essa pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo agora passe a ver e ouvir o teu mundo espiritual, Pai. Eu oro para que essa pessoa desenvolva discernimento espiritual e discernimento de espírito, que são duas coisas diferentes, Pai. Para que ela compreenda quando tem algo acontecendo bem na frente dela do mundo espiritual, Pai. Que esta tela qual ela toca, pela qual ela vê, agora esse vídeo, no nome de Jesus Cristo, seja consagrado a Ti, Jesus, para que esse vídeo seja consagrado a Ti e de nenhuma maneira nada atravesse e adentre na casa dela, Pai. No nome de Jesus Cristo, este vídeo é para a expansão do Teu reino, Pai, para que nós possamos recrutar novos soldados, para que pessoas sejam chamadas por Ti, Jesus, não por mim, para que eu seja apenas uma ferramenta na Tua mão, e tão somente isso, Pai. Para que eu seja como uma pedra de carvão, que sem o teu fogo, Jesus, sou apenas uma pedra de carvão inútil, mas com o teu fogo eu sou uma brasa viva, e onde eu tocar, queimará. Queimará o seu coração em Cristo e queimará todo pecado e iniquidade, onde todos os espíritos malignos deverão bater em retirada. No nome de Jesus Cristo. Amém. Te espero no próximo vídeo. Eu tô toda arrepiada e eu sei que aqui nós seremos muito edificados. Eu tenho certeza que eu estou sendo edificada através desses testemunhos também, embora eu mesma tenha os vivido, mas eu sei que da minha boca sairão coisas que o próprio Deus dirá e que naquele momento eu mesma vou dizer, caraca, era isso mesmo. Porque acontece o tempo todo. Eu digo coisas que eu mesma não tinha entendido e de repente, uau, era isso. Então, um grande beijo. Se você ainda não me segue no meu Instagram, já corre pra lá. Se você não estava inscrito no meu canal, já fica inscrito. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai fazer muito sentido. E comenta pra mim alguma experiência sobrenatural que tu teve e que de repente eu posso vir a contar aqui nos vídeos também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.